Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Jesus retirou-se com seus discípulos para a banda do mar. E seguiu uma grande multidão de povo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia, e os das vizinhanças de Tiro e de Sidônia. Tendo ouvido as coisas que faziam, foram também em grande multidão ter com ele. Mandou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não atropelasse. Porque como curava muitos, todos os que padeciam de algum mal, arrojavam-se sobre ele para o tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele ordenava-lhes com severidade que não o manifestassem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos vendo aqui na palavra de hoje a humanidade que, corrompida com as enfermidades, com a maldade, e um coração que conseguiu enxergar a sua salvação, para que possa libertar ela daquela prisão, daquele mal-estar, daquele sentimento maligno, né? E quando nós conseguimos enxergar e adiante de nós esse mover, essa graça, é uma luz que nós conseguimos ver. É uma luz para o nosso procedimento. É uma luz que vem para que a gente possa enxergar a verdade. E os nossos olhos, a olhar para Jesus e enxergar nele o nosso Deus, o Deus que veio, que é o Filho amado, né, de Deus, o nosso irmão querido, aquele que nos convida a estar unido com ele, na graça, na salvação. Nós precisamos entender como esses homens e essas mulheres de hoje, né? Eles desejam tocar em Jesus. E que eles sabem que ao tocar em Jesus eles seriam curados. Eles sabiam que o mal que rondava eles saíam longe deles. Você já imaginou hoje? Vamos lá, vamos pegar uma família que esteja vivendo uma situação muito difícil, de brigas, contendas, discórdia, né? Aquela família assim que apesar de tantas coisas boas, talvez tem dinheiro, tem coisas boas nesse mundo, né? Dinheiro, fartura, bebedeira, vive nessas situações assim que a gente acha, né, que é uma coisa maravilhosa, mas no íntimo daquela família tá tudo desorganizado, tá bagunçada, não tem unidade, o amor está passando longe, vamos colocar assim, o amor está bem distante, né? Porque um pouquinho do amor existe, porque senão já tinha acabado essa unidade. Porque o amor, ele transforma, o amor ele une, o amor ele traz a perseverança, o amor ele traz a unidade, ele não despreza as pessoas, o amor é íntegro, o amor é vivido com Jesus. Mas se eu sei que isso é possível, viver na minha casa, na minha família, de que forma é possível tocar em Jesus? Como que eu vou tocar em Jesus para expulsar esse mal, para curar essa enfermidade? Como que eu toco em Jesus? Você já parou para refletir? Aqui eles tinham ouvido, né, que este homem curava, que ele era o Filho de Deus, que ele fazia milagres. Então o primeiro passo, a gente ouve, depois a gente procura, se coloca à disposição de querer estar com Deus. E diante disso tem a nossa vontade, a nossa fé. Diante da fé, o amor. Então eu sei que eu a tocar em Jesus, o mal que existe dentro da minha família, ela pode ser retirada. E aonde que eu vou tocar em Jesus? Como que eu vou tocar em Jesus? De que forma que eu vou tocar em Jesus? É uma pergunta para nós responder. Vamos olhar agora para dentro da nossa religião católica, apostólica, romana, que vem dos apóstolos, que vem de Jesus Cristo. Ele é um pastor que não deixa suas ovelhas sem um redil.
Se o redil do meu pastor está à minha frente, está lá na comunidade São Vicente Palote, está lá na comunidade Rainha dos Apóstolos, está lá na nossa matriz Igreja Católica Apostólica Romana, aqui na matriz Nossa Senhora Auxiliadora, e você sabe que ali é o teu redil, que você pode tocar em Jesus, de que forma? Então, como? Aonde? De que forma? Aonde? Lá na casa, lá no redil do Senhor. É lá que eu vou ir estar diante dele, porque é lá que acontece aquele proceder do momento único para nós católicos, que é da Santa Eucaristia, Santa Missa. Então eu vou lá viver esse momento, que lá eu sei que eu posso tocar em Jesus. Ao tocar nele, todo domingo, a minha casa, a minha família, com a Santa Eucaristia, convida todos da sua casa a comungar. Opa, mas eu não posso comungar ainda, mas eu tenho que tocar em você, Jesus. De que forma? Eu vou lá no sacerdote, eu quero me confessar, eu quero estar no proceder direto diante do meu Senhor, eu quero tocá-lo, eu faço qualquer coisa para tocar em Jesus. Então, meu irmão, você vai ter que fazer a catequese, você vai ter que viver a graça do teu matrimônio, você vai ter que viver os sacramentos. Ah, não, é muito difícil, para que tudo isso? Querido irmão, querida irmã, o mal, para ser saído, ele precisa estar unido a Jesus, é tocá-lo. Não é esbarrar, é tocá-lo. E quando você toca no Senhor Jesus com todo o teu coração, com fé e o amor, você vai viver os sacramentos da Igreja Católica. Você vai viver o teu batismo, você vai viver a confissão. E eu garanto para você, se você fazer isso, muitas coisas vão começar a ter mudança dentro da sua casa. Eu sou um exemplo vivo da minha vida. A minha vida. Quando eu tomei a decisão de mudança de vida com Jesus, que eu era um católico que vivia meia vida, né? Meia boca. Eu vivia lá e cá. Mas quando eu tomei a decisão de viver ali a confissão, as práticas espirituais junto com o meu Senhor dentro da Igreja Católica, a confissão, a Eucaristia, o meu servir, o meu se doar a Deus, e é lógico, o meu sacramento que eu aprendi lá, que o meu primeiro chamado é a minha família, aos cuidados, e eu levar os meus para Deus com o amor, não condenando, não julgando, mas dando um bom exemplo. O que é um bom exemplo? Confissão, Eucaristia, jejum, fazer os teus momentos com Deus, as tuas orações, as tuas práticas espirituais, e tudo isso, meu irmão, vai envolvendo, é o momento que você toca no Senhor. Coloca a mão no teu coração. Diante de tocar no Senhor, se é possível isso acontecer, como está acontecendo nessa passagem, esses homens e essas mulheres tocavam. E ali diz a palavra, irmãos, ó, se padecia de algum mal, ao tocar nele era curado. Se padecia de algum mal, quando tocava em Jesus era curado. Então quando você vai à Santa Missa, viva a Santa Missa. Vai para você comungar, é tocar em Jesus. É Ele presente dentro de você, querido irmão, querida irmã. Sabe, hoje eu refletia sobre isso. Eu assisti um ensinamento que dizia assim, que Jesus ele faz aquele momento ali, do momento do milagre, o primeiro milagre dele, transformando em água em vinho. Para que Jesus fez isso? Qual o motivo, qual que é a razão dele? Para dizer que ele está transformando agora isso em aquilo, já era uma prefiguração da Santa Eucaristia. Para que eu e você entendesse que quando ele fizesse isso, ele não estava brincando, ele não estava trazendo ali um alimento qualquer, ele transformando a água em vinho, transformando o vinho em seu sangue, transformando o pão no seu corpo. Isto é, João 6,54 em diante, isto é o meu corpo que é dado por vós. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim. E muitos abandonaram, não entenderam. Porque não prestaram atenção no verdadeiro sentido do milagre, no verdadeiro sentido da palavra. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica olhando somente aquilo que a gente quer ouvir, para satisfazer, para me curar. Mas o verdadeiro tocar no Senhor é você viver os sacramentos dele. Aquilo que ele te pediu, a doutrina católica apostólica romana, é a doutrina de Cristo, é deixado por Cristo, a igreja de Cristo foi fundada por Cristo. Esta é a chave da minha igreja, Pedro, que eu deixo para você. E ele orou por Pedro, ele rezou por Pedro, para que a alma de Pedro não se perdesse. E assim, querido irmão, ele constituiu 12 apóstolos, para deixar ali, não para brincar, não, agora eu vou colocar 12 aqui para estar à frente. É a igreja sendo fundada, é o caminhar, é o direcionamento. Tudo que nós fazemos, irmãos e irmãs, dentro da igreja católica, é para se unir a Cristo, para tocar em Cristo. Então, neste mover, acredite, com a mão no teu coração,
Você quer tocar no Senhor? Você quer que todo o mal saia de perto de você? Você quer que esse mal, se padeça algum mal que ronda a sua família, a sua casa, o seu coração, as enfermidades? Viva os sacramentos, viva a confissão, viva a Eucaristia. E o que eu coloquei hoje é um bom exame de consciência. É você pegar os 10 mandamentos, pegar ali o ensinamento da igreja. Hoje nós temos o Frei Gilson, temos no YouTube ali vários lugares que vai falar assim, exame de consciência com o Frei Gilson, exame de consciência com o Exército São Miguel. E ali você vai ver um bom exame de consciência. Faz teu exame de consciência, confessa e comunga Jesus. E eu te dou um bom direcionamento, porque já fizeram isso comigo. Quando você faz isso, você se une a Cristo de uma forma que o inimigo não tem mais como tocar em você, a não ser que você permita. Porque ali você está com o corpo e o sangue de Jesus. E o que acontecia aqui? Vamos ler de novo? Os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Se eu estou com Jesus dentro de mim, eucarístico, eu tenho fé, eu confio. Querido irmão, não tenha medo de pragas, de inveja, de nada. Mas se eu deixar uma brecha e eu não acreditar que a confissão me purifica, a Eucaristia me purifica, aí eu estou sendo um homem ou mulher que estou deixando de acreditar em algo que vai transformar minha vida. Porque esses homens e mulheres, eles sabiam, se eles tocassem Jesus, eles eram curados e nenhum mal poderia mais tomar conta do coração deles. Que Deus abençoe nosso dia, nossa vida. Façamos um bom exame de consciência hoje, uma boa confissão e uma boa comunhão eucarística na Santa Missa. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Senhor, colocamos todas as famílias em tuas mãos. Que todo esse mal que padece e ronda o coração de muitas pessoas, que hoje a gente possa ter um bom entendimento do que é viver, do que é tocar em Ti, Senhor. Que todas as famílias hoje tenham a graça da convivência com a confissão, a Eucaristia, os sacramentos. Derrama essa graça, Senhor, no coração de muitos que estão ouvindo agora. Desperte no coração desse irmão o desejo de tocar em Ti, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Tô velho, tamo junto. Que Deus abençoe. Grande abraço, irmãos.